Olá, bem-vindos a mais um vídeo do o nosso canal de toxicologia, dando continuidade então na série de vídeos em relação a esse assunto. Hoje trazendo um pouco sobre a toxicologia dos alimentos, envolvendo principalmente então as micotoxinas. Meu nome é João Pedro e eu vou começar a falar um pouco sobre a coleta. A amostragem, no momento que ela vai ser feita, ela deve ser representativa, aleatória e não tendenciosa. As amostras elementares elas devem ser feitas retirando vários pontos do lote para poder englobar ele como um todo. Os coletores que vão ser utilizados e que vão ser feitos, eles devem ser definidos de acordo com o local da coleta, o tipo de alimento e deverão ser adequados para coletar as amostras elementares, que vão então atingir o máximo de profundidade dos lotes. Após feita a coleta, deve ser realizado um cálculo de frequência da amostragem, que vai levar em conta 3 principais fatores, que é a massa do lote, a massa da amostra global e a massa da amostra elementar, que vai então, dessa forma, ser levada para o laboratório para fazer então a qualificação e a quantificação e identificação dessas micotoxinas, que vão então ser formadas por inúmeras amostras elementares, as quais compõem a amostra global. Também é necessário levar em conta e verificar a quantidade mínima necessária da amostra individual para que o laboratório ele consiga receber e realizar a análise. Após feita a coleta, também deve ser realizado o transporte. E o transporte, a coleta, assim que ela é realizada, as amostras devem ser acondicionadas em recipientes limpos, secos e hermeticamente fechados. E eles também devem ser devidamente identificados, né, para que não ocorra nenhuma confusão ali. Além disso, o transporte deve ser realizado de uma forma para preservar a integridade da amostra, evitando variações de temperatura, umidade e contaminação cruzada. Em relação às matrizes secas, elas devem ser condicionadas e armazenadas durante o transporte em temperatura ambiente controlada. Já as matrizes úmidas, elas devem ser mantidas sob refrigeração. O tempo da coleta a levada do laboratório deve ser realizado no menor tempo possível, de preferência até 48 horas, e se necessário vão ser utilizadas caixas térmicas para poder realizar esse transporte e evitar a contaminação e variação de outros fatores. Então, meus amigos vão dar continuidade no assunto e é isso. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre o armazenamento. O objetivo principal do armazenamento é a estabilização da amostra, porque como as micotoxinas elas são subprodutos de fungos, né, qualquer erro no armazenamento permite que o fungo continue se proliferando e assim alterando o resultado real da análise. O fator da umidade ele é o ponto mais crítico, a atividade de água deve ser bem baixa e se a amostra estiver úmida, ela deve ser seca em estufa a 60 graus antes de ser armazenada. A temperatura para análises rápidas vai ser utilizar refrigeração de 0 a 4 graus, mas para períodos longos o ideal é o congelamento a 20 graus Celsius. O recipiente, eles devem ser limpos, inertes e bem identificados, com lote, data e umidade inicial, e preferencialmente em embalagens que evitem a condensação de água, como sacos de papel. Oi, eu sou a Giovana e hoje falando sobre o preparo de amostra de micotoxinas, nós temos que depois que é feita a amostragem, essas amostras então elas precisam ser homogeneizadas. Dessa forma então, geralmente elas são moídas ou transformadas em pasta para que elas tenham uma distribuição mais uniforme. Após isso então, nós temos na amostra alguns interferentes, como gordura, proteínas ou amido. Dessa forma então, se passa pelo processo de extração, utilizando solventes apolares ou polares para conseguir separar as micotoxinas desses outros interferentes. Devido então ao processo de extração ter diversas etapas, no meio de tudo isso pode acontecer de haver uma baixa recuperação da concentração dessas micotoxinas. Em sequência disso, então, se utiliza processos de limpeza para que possa ter uma maior confiabilidade analítica nos métodos sequentes. Um dos processos de limpeza utilizados é a extração líquido-líquido. Nele, então, são utilizados 2 líquidos immiscíveis, geralmente um aquoso e um orgânico, no qual a micotoxina tem mais afinidade por um deles, separando os interferentes. Em sequência, nós temos, então, um dos métodos mais utilizados,
que é a extração em fase sólida. Consiste, então, na eluição das micotoxinas utilizando solventes específicos em um cartucho geralmente de sílica em gel C18. Esse processo de extração, então, é constituído de 4 etapas, sendo elas o condicionamento, a inserção da amostra, a limpeza e a eluição da amostra, que vai posteriormente ser concentrada e quantificada. Por fim, nós temos então a cromatografia da imunoafinidade, que vem substituindo os métodos anteriores devido ao fato de que se utiliza a afinidade de anticorpos pelas micotoxinas, gerando então pequeníssimas interferências nos métodos analíticos sequentes. Esse método consiste então na eluição do extrato, em que todos os componentes são lavados, entretanto as micotoxinas, devido a estarem ligadas a esses anticorpos. Após a lavagem, então, dos outros interferentes, as micotoxinas são retiradas e dessa forma quantificadas depois em métodos cromatográficos.